No ano passado, o brasileiro viu a conta de luz ficar mais alta do que nunca. E sabe por quê? Porque choveu pouco. E lá no Mundo de Monstros S.A. não faltou água, mas faltou grito. E eles também viveram uma crise energética. Gente, não é só aqui no Brasil e nem só lá no universo do Monstros S.A. que existem problemas energéticos, né? Problemas de energia. A Europa também está vivendo essa situação e principalmente depois que a Rússia declarou guerra à Ucrânia. É isso aí, da onde a eletricidade vem? Quais são as melhores maneiras de se produzir energia? E o que será que a falta de chuva ou a falta de gritos tem a ver com a falta de energia? Eu sou Samuel Strazer. Eu sou a Miviki. E hoje a gente vai falar sobre crise energética, pode ser? Pode ser. É isso aí, galera. Mais um Pode Ser. A gente tá começando o ano bem, hein, Vic? Vários programas por aí. Toda sexta-feira um programa novo. E hoje a gente vai falar de um tema complexo. Muito complexo. Complexo, deveras complexo aqui. Mas a gente tem que trazer conhecimento e informação aqui e mostrar para todo mundo que a gente consegue aprender. É isso, né? O Pode Ser não é pra isso, Samu? Exatamente. Mostrar que assuntos difíceis nem sempre são assim tão difíceis ou complicados, né? São complicados, mas tem uma maneira fácil de entender. E hoje a gente vai aprender principalmente o que é uma crise energética, falando de Monstros S.A. E para começar, o que é uma crise energética aí para você de casa? Uma crise energética é quando tem uma escassez de eletricidade ou de meios de energia, né, motriz para fazer as coisas funcionarem, seja lá por qual motivo for, né? A gente vai dar uma pincelada em algumas crises energéticas pelo qual a gente passou para entender um pouco. Começando, Vic, pelo apagão de 2001. Você lembra disso, Samuel? Eu não lembro, eu era muito pequenininha quando isso aconteceu. Então, aqui, a gente foi impactado aqui em São Paulo e tal, mas não tanto quanto em outras cidades do Brasil, principalmente lá a galera do Nordeste, né? Que teve cidade que ficou quase um mês sem energia elétrica por lá. E o que aconteceu? Lá em 2001, teve uma grande seca, choveu pouco e tudo mais. E aí o Brasil ele depende muito da energia de hidroelétricas, né? A nossa maior fonte de energia elétrica são as hidrelétricas. A gente vai ver que isso não é que é tão bom, mas também não é ruim, né? Porque a energia hidrelétrica, apesar de uma hidrelétrica ter, a construção de uma hidrelétrica ter alguns impactos ambientais, ainda assim é considerado uma fonte de energia sustentável. Então lá em 2001 choveu pouco, baixou os rios, produziu pouca energia elétrica, né? E aí começou a faltar energia, tudo mais, encareceu a energia, tudo mais. E aí algumas cidades chegaram a ficar sem energia, mas teve um racionamento de energia. Essas foram as medidas que o governo tomou para enfrentar. E esse racionamento, ele durou quase um ano. Foi tipo do meio de 2001 até quase o meio de 2002. Não chegou a completar um ano, mas foi mais ou menos isso. Vamos dizer assim, quando chegou a Copa, já estava quase tudo se normalizando, né? A Copa de 2002, quando o Brasil foi campeão. Eu não quero falar de algo que futebol. não aconteceu recentemente, mas enfim, esse não é o assunto de hoje. E a gente está passando por algo parecido, aliás, a gente passou por algo parecido no ano passado, no ano retrasado, no caso, né, 2021. Gente, a gente já tá em 2023, o tempo passa muito rápido. Mas a gente já virou o ano que pode ser, hein? E também passamos por uma crise energética por conta da escassez de água. Choveu pouco nos últimos anos, tudo mais, e foi tão grave, mas tão grave essa falta de água que foi criada uma bandeira tarifária nova, né? Porque dependendo da oferta e demanda de energia elétrica, tem as bandeiras. Bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha, patamar 1, patamar 2, e aí criaram uma nova, que foi a bandeira de crise de escassez hídrica. Para você ter uma ideia, Vicky, era tipo assim, R$9 por quilowatt-hora. Isso é muita coisa. E aí passou para 14, tipo, aumentou mais de 50%.
quem paga a conta com certeza sentiu isso no bolso, né? Talvez os pais, né, do pessoal que tá assistindo, até mesmo você que tá assistindo a gente, teve, né, percebeu que precisou pagar aí uma conta mais cara de luz, e essa também é uma forma, né, Samuel, de, então, gastar menos energia, né? Uma forma, então, que os governos, eles escolhem, né, e colocam, então, impõem para a população, eles aumentam as tarifas também como uma forma de tentar diminuir. Então, assim, já que a conta de luz tá mais, a conta de energia, né, ela tá mais cara, então, inconscientemente, às vezes, né, as pessoas já começam a tomar mais cuidado, tentar reduzir os gastos, e a gente viu algo muito forte com isso, né, com base em alguns relatos, né, já que a gente não viveu isso, nem todo mundo viveu e se acompanhou, né, o apagão de 2001, essas ações, né, também foram feitas lá. Então, o aumento das tarifas e também a conscientização, né? Então, para as pessoas também tentarem utilizar menos energia, então, desligarem os aparelhos durante a noite, ficarem menos tempo, né, no chuveiro, então, tentar... E ações que, às vezes, a gente até tem até hoje, né? Às vezes, o seu pai, o seu avô fala para você, vai desligar, tira não sei o que da tomada, não deixe carregando, não deixe o celular carregando. Então, muito por até esse comportamento, né, essa cultura que foi criada no brasileiro de tentar, então, utilizar, né, gastar menos energia. E o horário de verão é uma medida, né, para também, né, porque agora a gente não tem mais horário de verão, por enquanto, para economizar energia, né, porque as pessoas, como escurecia, mais tarde, as pessoas ligavam as luzes mais tarde. Exatamente. Né? É que passou o tempo e hoje o consumo de energia, a maior parte do consumo de energia não está diretamente ligado às lâmpadas da cidade, das casas, mas aos próprios equipamentos. Então, tipo, a popularização de ar-condicionado, por exemplo. Ar-condicionado fica ligado mais de dia do que de noite. Sim. Então, quanto mais dia tiver, mais o ar-condicionado vai ficar ligado. Então, essa foi uma das justificativas para distinguir o horário de verão. Né? Mas, aqui a gente teve esse problema da chuva. Né? Lá em Monstros S.A. não era o problema da chuva, da falta de chuva. Era da falta de grito. Você assistiu Monstros S.A., Vicky? Assisti muito, na verdade. A minha infância foi recheada, assim, por Monstros S.A. Acho que foi o desenho que eu mais... que eu mais assisti não, mas foi um dos que eu mais assisti. E eu considero achar que Monstros S.A. é o meu desenho Disney Pixar favorito. Sério? Sério. Nossa, eu gosto demais também. Eu adoro a musiquinha. Eu nada sei, assim, não consigo... Gente, é épico, Mike Wazowski. Não, é bom demais, eu também gosto pra caramba. E no Monstros S.A., como todos os filmes da Pixar, né, que passam... É um filme pra adulto e pra criança ao mesmo tempo, né? E eles estão passando, o pano de fundo de Monstros S.A. uma crise energética. Porque lá em Monstros S.A., a principal fonte de energia deles lá é o grito das crianças. Grito das pobres crianças assustadas. Que se escondem e cobrem a cabeça para não ver os monstros que saem dos armários debaixo da cama. Só que daí a crise energética em Monstros S.A., né, Samu, é que as crianças começam a ficar corajosas demais e não se assustar mais tanto com os monstros, né, e até ficarem mais curiosas. Então, parece que o jogo vira, né, mesmo? Os monstros começam a ficar com medo das crianças. E olha só que crítica social cabulosa. Tipo assim, eles exploraram tanto uma fonte de energia que essa fonte de energia começou a acabar. Nossa, mas é genial. É a própria mãe natureza, a mensagem da mãe natureza. É tipo assim, a gente tá explorando petróleo. Inclusive na Europa, a maior parte da fonte de energia deles não são fontes renováveis como aqui no Brasil. A gente tem uma grande exploração do petróleo, né? Lá é tipo muito gás, muito petróleo e tudo mais. E lá eles, né, usam bastante petróleo e os gás. E em Monstros S.A. eles começam a usar muito o grito, até um momento que as crianças não param, as crianças param de gritar. Uma hora o grito acaba. Exato, e daí temos uma crise. E aí temos uma crise. E qual que foi a solução que o cara
o caranguejo lá, ele queria... Randall, acho que é alguma coisa assim o nome dele. Randall não é o lagartixa? Ah, não, o lagartinho. Na verdade, eu não lembro o nome do chefe lá. Não lembro. Eu só sei que, assim, o Randall, ele cria uma máquina para extrair à força o grito das crianças. Algo que mataria as crianças. E pensa só, né, na crítica em cima desse treco. Porque eles iam matar a fonte de energia deles. E, tipo, matando essa fonte de energia, depois a gente descobre que o riso é mais potente que o grito. Se eles começassem a usar aquilo em massa, eles nunca iriam descobrir que o riso era mais eficaz. Porque eles iam matar as crianças. Exatamente. E, tipo, é que nem acontece quando a gente usa esses meios poluentes, né? Se a gente ficar explorando só esses meios não renováveis, não sustentáveis, a gente vai destruir com a Terra e a gente nunca vai descobrir que a gente poderia produzir eletricidade de maneiras mais limpas. Exatamente. E a analogia dá certinho com as crianças, né? Porque a partir do momento que o grito fosse extraído delas, com, né, toda a força que elas têm, e todo o ar e tudo mais, elas morreriam e uma hora ou outra, né, os monstros acabariam tendo que buscar outra forma, né, outra fonte de energia. Eles, sei lá, iam matar toda a espécie humana, não sei. Mas uma hora ou outra eles acabariam tendo também, né, que pensar em uma outra alternativa, porque eles iam acabar com tudo. Então fica muito uma mensagem explícita do que não pode ser feito. Ia ter que ter uma guerra civil entre monstros e humanidade por busca de energia. Nossa, assim, Monstros S.A. é uma crítica impressionante, assim, a gente nem percebe, né? Não, até esse programa, na verdade, eu não tinha percebido tanto. A gente tá cantando lá, manda esse treco de volta, senão o bicho pega, e não sabe que, na verdade, a gente tá falando sobre crise energética. Mas, gente, fica por aí. Já já a gente volta para falar mais sobre crise energética, sobre como o Brasil produz energia elétrica. A gente volta já. Nós estamos de volta com o Pode Ser, e Samu, só pra gente fechar, né, a ideia que a gente estava conversando no primeiro bloco, falando então sobre, né, a utilização de energia e comparando então com Monstros S.A. e toda a mensagem que eles trazem pra gente. Se a gente for pensar, não apenas aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo, né, a gente percebe que existem crises energéticas, e tudo isso está muito ligado ao meio ambiente, mas também à sociedade em si. Então a gente vê muita disputa de poder, né, a gente tem visto, então, mais especificamente, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que pode, então, né, que está ameaçando, né, o inverno europeu. Então, muitas pessoas podem ficar, né, sem energia em suas casas e sem gás também, que é algo que eles precisam muito, né, para manter as casas aquecidas. Então, as sanções, né, e toda a retaliação que a Rússia tem sofrido, né, por continuar causando a guerra na Ucrânia, fez com que ela fechasse, né, então, essa distribuição e comercialização do petróleo, do gás, que são substâncias, né, são combustíveis e energias que a Europa precisa muito, né, e os países da Europa precisam muito. Então, isso é muito sério, porque já pensou, o inverno lá tá chegando e pode ser que as famílias não tenham nem como ter energia em casa para se aquecer. Então, isso é muito sério. Pra caramba. E assim, lá na Europa, a Europa, 55% da energia da Europa, né, da União Europeia, vem de fora dela. Então é importada, né? É muita coisa. Eles não produzem nem a metade da energia que eles gastam, né? Desses 55%, 30% é só da Rússia. Né? Muita coisa. É muita coisa. Aí imagina, 30%, né, da energia que eles importam é só da Rússia e eles estão bloqueando a Rússia. Então, a energia fica mais cara, fica menos acessível, pode faltar. E aqui pra gente, né, falta energia elétrica, a gente liga o fogão
esquenta uma bacia A gente d'água e toma um banho de improvisa. canequinha. A gente improvisa. Agora lá não, lá sem energia elétrica no inverno, a galera pode morrer de frio, literalmente. Literalmente. E é muito complicado porque as indústrias e os meios de produção também dependem muito dessas formas, né, de energia. E então as pessoas podem até mesmo correr o risco de ficarem desempregadas. Então pode realmente ser uma crise muito grave, assim, uma crise social e uma crise econômica muito grave para eles. E tudo isso por conta de petróleo, por conta de gases que muitas vezes não, que né, na verdade não são fontes de energia sustentáveis, né? E os países, né, e todos nós poderíamos, ao invés de estarmos causando guerra, buscando, né, fontes de energia mais sustentáveis, né, Samu? E existem mais opções. E assim, o Brasil, ele é bastante pioneiro nesse lance de energia sustentável, né, no sentido de não ser energia poluente, né? Lá na Europa... Que não polui e tem um ciclo, né? Que não polui tem um ciclo. Então, tipo, as hidrelétricas, tudo bem. Quando você vai construir uma hidrelétrica, tem um impacto ambiental gigantesco, né? Porque eles desviam o curso de um rio, fica represando ali. Podem afetar povos, né? Que são oriundos das regiões, então é bem complicado. Os animais também. Que vivem por ali. Sim. Então, não é tão simples. Uhum. Mas, depois que é construída, a água passa ali pela barragem e segue o fluxo do rio. Aí vai chover e vai continuar passando água ali e tudo mais, beleza. Não polui e tem um ciclo. Agora, quando é combustível fóssil, que é o petróleo, que é o gás, às vezes tem energia por carvão, né? Na Europa também tem uma porcentagem grande de produção de energia dessa forma. Então, assim, são poluentes, né? Geram gases e tal, aumenta o efeito estufa. O Brasil, 80%, cerca de 80% da energia são de fontes renováveis, né? E lá na Europa é menos de 50%. Então, assim, o Brasil está bastante na frente nesse sentido. É lógico, tem outras maneiras de se produzir energia. Aqui a gente tem rio pra caramba, vários rios grandes. E lá na Europa, como tem os rios de lá e tudo mais, mas são vários paizinhos muito perto do outro. Não é tão simples assim ficar construindo hidrelétrica à torta direito, né? Mas vamos falar sobre as fontes de energia existentes. Eu peguei um dado aqui, Vic. Pega isso, amor, vamos ver o que a gente tem de informação. Só pra gente se basear aqui na nossa conversa. Todo ano o governo federal ele faz um balanço, um estudo do tanto de energia que o país produziu e quais são as fontes, né, de energia elétrica. Certo. E no ano de 2022 já tem uma previsão aí para como que ficou. A fonte de hidroelétricas é 62,1% da energia elétrica produzida no Brasil são de hidrelétricas, que a gente já está acostumado de ver, é tranquilo. E teve um crescimento até em energia eólica. Olha só, 11%. Outra notícia positiva, né? Porque é uma fonte muito sustentável. E a gente vê, por exemplo, tem aquele filme O Menino que Descobriu o Vento, que ele usa a energia do vento para bombear a água lá e tudo mais. É um exemplo de energia eólica. Tudo bem, não necessariamente converte em eletricidade para abastecer uma cidade e tal, como a gente tem aqui. Mas é um exemplo. E a energia do vento é renovável, tanto assim como as hidrelétricas, né? Perfeito. A gente tem também energia por biomassa, 7,9%. E você assistiu De Volta para o Futuro, Vic? Assisti De Volta para o Futuro. Inclusive, quem perdeu o nosso último episódio, né, Samu? Tá muito legal e a gente falou bastante sobre De Volta para o Futuro. É muito louco. Escutem lá, Uma Viagem para o Futuro. Foi o episódio que a gente fez aqui. E no finalzinho do primeiro filme, o cientista maluco, ele para o DeLorean e ele, para abastecer o DeLorean, ele vai numa lata de lixo e começa a pegar, tipo, casca de banana e tal, e joga lá atrás do carro e tem energia pro carro. À frente do seu tempo. Frente pra caramba, né?
E a biomassa é mais ou menos isso. É você usar compostos orgânicos e tal para fazer energia. Uhum. A exemplo da cana-de-açúcar, que vira etanol, que pode virar energia. Né? Perfeito. E a gente tem isso aí também, ó, de volta para o futuro, prevendo o futuro mais uma vez. Verdade. A gente tem também o gás natural, 6,9%, e o gás natural é uma fonte que não é renovável, porque ele é tipo o petróleo. Na verdade, é igual ao petróleo. É um combustível fóssil que ficou ali represado debaixo da terra, um gás que ficou ali, perfura o solo, extrai isso e ele também gera poluente. Apesar de ter o nome gás natural, é porque ele é um gás que não é feito, ele tá lá na terra, mas ele é poluente. Bem semelhante ao petróleo mesmo, né? Exatamente. E aqui a gente chega na luz solar. Luz solar, 4% que o Brasil faz de luz solar. E Vic, você sabe, eu gosto bastante dessas paradas de ciência, galera. Nossa, sou fissurado. Eu ainda vou fazer faculdade de física. Você sabe, quando você pensa no Einstein, o que vem na sua cabeça? Física. Física, porque ele foi um gênio da física. Mas a galera de casa já deve pensar assim, relatividade, teoria da relatividade. Nossa, mas já falou que eu não peguei aqui, ó. Muita importância, Vic. A gente é de humanos, não tem problema. Einstein é o pai da relatividade geral. Perfeito. Mas ele ganhou um Nobel, mas não foi por causa da relatividade geral. E por que ele ganhou um Nobel? Ele ganhou o Nobel porque ele descobriu o fator fotoelétrico. Ou seja, luz também é energia, também é eletricidade, né? Popularmente falando. E a gente consumir energia do Sol só é possível por causa do Einstein. Então ele ganhou até o Nobel por causa disso. Olha né? só, gente. E a energia solar, ela é muito louca, né? Porque, tipo, o Sol tá aí, é só você botar uma placa e esperar a energia vir. Realmente, e o lado positivo é que todo mundo pode ter, né? É diferente de, por exemplo, outros tipos de energia que talvez para você produzir seja mais complicado, hoje já é possível. Então, claro que não é o custo-benefício é legal, mas assim, o custo ainda não é tão acessível, mas ainda é possível, né? Colocar, por exemplo, uma placa no seu telhado, né, lá na sua casa, e você também já conseguir utilizar essa energia que é sustentável. Imagina, Vicky, se tipo em cima da casa de todo mundo tivesse uma placa de luz solar. Já ia ajudar bastante, né, Samu? Eu não tenho os dados certinhos, não sei se você tem, de quanto ter essa energia, né, ter o teto solar contribui, mas eu acredito que ajudaria bastante e seria, né, ótimo para o meio ambiente, né, de forma geral. No Japão, eu dei uma pesquisada, lá eles são bastante pioneiros nesse sentido de produção de energia elétrica. E inclusive tem alguns lugares do mundo, no Japão também, que eles colocam placa solar em cima no mar, né? Porque, tipo, lá no Japão é uma ilha e tal, tem esse lance de espaço, e no mar eles têm mais espaço, eles têm espaço, então coloca lá um monte de placa solar e tal, e vai captando energia do sol, né? E tem um lance também de que, pelo menos é o que os produtores aí, os fabricantes das placas solares, eles falam que mais ou menos 2 anos você recupera o investimento que você faz Olha só que legal. Na compra, né, para instalar. E o legal é que aqui no Brasil tem uma política que é assim, se você tem uma placa de energia solar lá na sua casa e você produz mais do que você consumiu na sua casa, você pode direcionar a energia que sobrou, que você produziu, que sobrou, para um outro imóvel seu. Então, tipo, se a pessoa tem 2 casas, ela produz um tanto em uma e pode compensar a energia na conta até da outra. Né? Então, é uma política bem legal, que eu acho que o Brasil pode amadurecer bastante ainda nesse sentido. Verdade, o que não falta por aqui é sol, né, Samu? Então a gente tá ali, ó, um país tropical e tal. Talvez para uns países mais frios da Europa, assim, mais lá na Groenlândia, não bate tanto sol, não seja tão interessante. Mas aqui, tipo, em Londres chove 11 meses do ano. Né? Agora aqui
é de boa, né? Além dessas fontes de energia, a gente ainda tem a nuclear, a gente ainda tem o petróleo, o gás e o carvão, que não são, né, fora nuclear, não são tão renováveis assim. Mas a gente vai dar uma pequena pausa, mais uma vez, para vir no próximo bloco com as nossas considerações finais. A gente volta já já. Estamos de volta aqui no Pode Ser, e Vicky, antes da gente ir para as considerações finais, eu queria falar que eu li uma notícia recentemente. Se realiza agora, Samuel. Que assim, uma das fontes de energia que a gente tem, que foi por causa do Einstein também que a gente descobriu ela, é a energia nuclear, né? Aquela fórmula E igual a mc ao quadrado, significa que energia Ai, gatilhos. é igual... Energia é igual a massa vezes a aceleração ao quadrado no vácuo, Tá. né? Energia é igual a massa. Então, tudo que é massa tem energia e tal, e um átomo tem energia, né? A fissão nuclear é quando você tenta partir um átomo no meio. Uhum. As usinas nucleares que produzem energia elétrica usam a fissão nuclear. A bomba atômica, fissão nuclear. Eu tô me sentindo uma aula de ciências. Vai, continua. Vem na minha, Tô vem na minha. indo. Você já assistiu Homem de Ferro, Vicky? Já assisti. Então, aquele trequinho que ele tem no peito, o reator Arc. Tá, que funciona tipo como um coração pra ele, né? Exatamente. Aquilo lá, ele usa o princípio da fusão nuclear. Olha só. Né? A fusão nuclear não é tentar partir o átomo no meio, mas pegar 2 ou mais átomos e tentar juntar e criar um novo átomo. Entendi. Né? Até o final do ano passado, a gente não conseguia produzir energia elétrica ainda de uma maneira eficiente a partir da fusão nuclear. Mas cientistas dos Estados Unidos conseguiram produzir energia a partir da fusão nuclear. Olha e é só. super sustentável. Uhum. Ao contrário da fissão nuclear, que emite sim, tal, poluentes e tal, a fusão nuclear é super limpa. E agora a gente pode fazer uma Mach 1 pelo menos, porque a gente já tem o reator Arc. Olha só. E é muito. E assim, não sei. Me parece que essa energia ela deve ser muito potente, né? Além de renovável. Caramba, é mais potente do que a fissão nuclear, né? Uma fusão nuclear, uma bomba de fusão nuclear ia ser muito mais destrutiva do que uma de fissão nuclear. Uma é partir um átomo no meio e a outra é juntar os átomos. É esse o resumo. É isso. Não, mas que legal, Samuel. É uma notícia muito boa e pode ser, né, uma alternativa futuramente pra gente, não sei, talvez, né, ter mais energia, né, de forma mais potente e mais sustentável também, né? Exatamente. E a gente tá no último bloco para fazer as nossas considerações finais. E o lance é o seguinte, o que a gente aprende hoje, eu acho, pelo menos para mim, Vicky, é que as crianças são o futuro. As crianças são o futuro. Então, não mate as crianças. Não mate as crianças. Entendeu? Faça as crianças sorrirem com nem Monstros S.A. Então a gente não pode usar, né, as crianças são a terra. A gente não pode usar os recursos da terra para destruir ela mesma. Nossa, Samuel, esse é o programa mais poético até hoje. Porque realmente as crianças, né, se a gente for parar para pensar, né, em Monstros S.A., são a mãe natureza, né? Então fica o recado aí que se a gente não cuidar e se a gente usar recursos, né, que só fazem mal e que só agridem o meio ambiente, vai chegar uma hora que a gente vai se atacar, né, e causar a nossa própria extinção. Ou então da maior parte, né, das pessoas. E da humanidade. Então, acho que esse é o recado. Bem isso que você falou mesmo, Samuel. É isso aí. Quem diria que você aí de casa ia aprender sobre energia elétrica, crise energética com Monstros S.A., com Homem de Ferro,
e outras coisas que a gente debateu aqui. Isso é o Pode Ser, galera. Isso é o Pode Ser. Falar de Pois coisa é. complicada de um jeito maneiro. Eu nunca mais vou assistir Monstros S.A. do mesmo jeito, Samu. Talvez nunca mais assista Monstros S.A. Não, a mensagem é boa, a mensagem é de esperança. Em Monstros S.A. eles conseguiram, Samuel, eles conseguiram criar uma forma, né, de deixar as crianças mais felizes e eles, né, terem uma fonte de energia inesgotável e sustentável. É o riso. Imagina só se a gente conseguisse fazer isso e, tipo, todos os comediantes do Brasil, entendeu, iam virar grandes produtores de De eletricidade. energia, já pensou? Ia ser legal se desse pra produzir na risada também. Ia ser bem legal. Eu posso ser a criança que ri. Eu me disponibilizo dessa forma. Então é isso, galera. Esse foi o Pode Ser de hoje. Não esqueça de indicar o Pode Ser para outras pessoas. A gente tá na TV aberta no canal 12.3, no YouTube da TV Câmara e também no Spotify. Todos os episódios disponíveis aí para você. E a gente espera que vocês tenham gostado, né, do programa de hoje. Samuel, muito obrigada pela aula de ciências. Eu espero que eu não tenha falado nenhuma asneira aqui. Ai, é muita coisa, né? São muitas informações. Eu fui vendo assim você falando de física e eu fico, uau! Ai, gente, mas muito obrigada pela companhia e a gente espera vocês no próximo episódio. Pode ser? Pode ser.